Olá, comunidade Moriá, sigamos a mais uma reflexão. Hoje, quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso mesmo, leiamos Provérbios, capítulo 13, o verso 20, que diz na NVI: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E aqui também, na versão da TEB, quem anda com os sábios será sábio, quem frequenta os insensatos sofrerá por isso. Existe uma verdade silenciosa que molda profundamente a vida humana. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nos cerca. A Bíblia compreende isso há milhares de anos. E Provérbios 13, 20 nos entrega uma advertência simples, direta e profundamente prática, essa que acabamos de ler. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Observe que o texto não fala apenas sobre ouvir os sábios, ele fala sobre andar com eles, porque convivência transforma. O ambiente nos molda, as conversas nos moldam, as companhias nos moldam, os conteúdos consumidos nos moldam, os exemplos repetidos diante de nós nos moldam. Pouca gente percebe isso no começo, mas depois de alguns anos, a influência aparece, o ser humano absorve mais do que imagina. Você já percebeu como certas pessoas mudam completamente quando entram em determinados ambientes? Às vezes começam a falar diferentemente, pensar diferente, tratar os outros diferente, rir do que antes achavam absurdo, relativizar valores, perder sensibilidade espiritual. Isso acontece porque ninguém vive isolado emocionalmente, nós absorvemos atmosferas. E a Escritura entende isso profundamente, por isso a Bíblia insiste tanto sobre amizade, conselho, convivência, comunhão, influência. Não porque Deus queira controlar pessoas, mas porque Ele conhece a fragilidade humana. Há pessoas que aproximam você de Deus e pessoas que drenam a sua alma. Nem toda companhia destrói de forma escandalosa. Algumas influências corroem lentamente. É aquele amigo sempre cínico, sempre zombando da fé, sempre alimentando a amargura, sempre incentivando impulsividade, sempre relativizando tudo. Depois de algum tempo, a pessoa começa a perder a sensibilidade, vai ficando endurecida, fria, desencantada, confusa, porque ambientes também evangelizam. Sim, o mundo também discipula pessoas. E hoje existem ambientes que normalizam o vazio, banalizam o pecado, institucionalizam o pecado, transformam arrogância em virtude, fazem da superficialidade um estilo de vida. E, sem perceber, muita gente vai sendo moldada por isso. O tolo bíblico não é apenas alguém sem inteligência. Esse é um detalhe importante. Na Bíblia, o tolo não é necessariamente burro. Muitas vezes
ele é inteligente, articulado, engraçado, influente, socialmente admirado, mas vive sem temor de Deus, sem sabedoria espiritual, sem responsabilidade interior. O tolo bíblico é alguém que rejeita correção, é alguém dominado pelo ego, pelo impulso, pela vaidade, pela arrogância. Por isso, Provérbios diz que andar constantemente com pessoas assim acaba produzindo destruição, porque influência contínua gera transformação. A sabedoria também é contagiosa, mas, graças a Deus, o versículo não é apenas um alerta, ele é também um convite. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. Que promessa bonita, bela! A sabedoria também se transmite quando você convive com pessoas maduras, equilibradas, piedosas, honestas, profundas, conscientes. Você cresce, às vezes sem perceber, porque a verdadeira sabedoria não é apenas ensinada, ela é testemunhada. Você observa como aquela pessoa reage, como fala, como trata os outros, como enfrenta sofrimento, como suporta perdas, como permanece humilde. E aquilo começa a formar algo dentro de você. Há amizades que são presentes de Deus. Nem toda relação é casual. Existem pessoas que Deus coloca em nossa caminhada para nos fortalecer, nos corrigir, nos amadurecer, nos despertar. Talvez hoje você consiga lembrar de uma conversa que mudou sua vida, de um conselho recebido no momento certo, de alguém que acreditou em você, de alguém que o aproximou de Deus. Novamente, isso é graça. Por isso, devemos escolher cuidadosamente quem tem acesso constante ao nosso coração. A era digital multiplicou influências. Hoje, isso ficou ainda mais sério, porque não convivemos apenas fisicamente, nós andamos também com canais, redes sociais, influenciadores, séries, discursos, conteúdos diários, e tudo isso forma mentalidade. Você pode nunca encontrar pessoalmente alguém e ainda assim ser profundamente influenciado por essa pessoa. Então, a pergunta é: quem está moldando sua visão de mundo? Quem está ensinando você sobre sucesso, amor, masculinidade, feminilidade, família, espiritualidade, felicidade? Porque alguém sempre está ensinando alguma coisa. A sabedoria exige seleção. Existe uma mentira moderna que diz: não importa com quem você anda. Importa, sim, a Bíblia afirma isso, a experiência humana confirma isso. Isso não significa arrogância espiritual, não significa desprezar pessoas, não significa viver isolado. Jesus andava com pecadores, mas não era moldado por eles. Esse é o ponto. Você pode amar a todos sem permitir que qualquer influência conduza a sua vida. Há pessoas que exaurem sua paz. Talvez uma das formas mais dolorosas de influência seja o desgaste emocional contínuo. Há relações que
alimentam culpa, caos, ansiedade, manipulação, competição, humilhação, instabilidade. Depois de algum tempo, a pessoa já não sabe mais quem é, porque certas convivências adoecem a alma e algumas pessoas permanecem nesses ciclos e permanecem por medo da solidão, dependência emocional, necessidade de aprovação, culpa, hábito. Mas Deus não chamou você para viver permanentemente cercado por destruição emocional. Jesus escolheu cuidadosamente seus discípulos. Isso é interessante. Cristo amava multidões, mas caminhava intimamente com poucos, porque profundidade exige discernimento. Nem todos podem ocupar o mesmo espaço em nossa vida. Até Jesus tinha multidões, discípulos e círculos mais próximos. Isso não é maldade, é maturidade. O ambiente espiritual da casa importa. Pais, prestem atenção nisso. Os filhos aprendem muito mais pelo ambiente do que pelo discurso. Se dentro de casa existe respeito, oração, diálogo, humildade, honestidade, isso forma o coração da criança. Mas se o ambiente é agressivo, caótico, cínico, descontrolado, isso também deixa marcas profundas. A sabedoria bíblica compreende a força invisível da convivência. Às vezes, Deus afasta pessoas para preservar você. Nem todo afastamento é perda. Alguns são livramentos. Há pessoas que confundem você, atrasam você, alimentam seus piores impulsos, afastam você da verdade. E Deus, em sua misericórdia, às vezes rompe ciclos. No começo dói, mas depois entendemos. O verdadeiro sábio continua aprendendo. Outro detalhe bonito: o sábio bíblico não é perfeito, ele continua aprendendo, continua ouvindo, continua sendo corrigido. A arrogância é marca da tolice, a humildade é marca da sabedoria. Caminhe com quem edifica sua alma. Talvez hoje esta palavra esteja convidando você a refletir quem está influenciando o meu coração, a minha mente. Quais ambientes têm moldado meus pensamentos? Minhas companhias têm me aproximado da verdade, da maturidade, da paz, de Deus? Ou me empurram para a confusão, superficialidade, orgulho, vazio? Porque cedo ou tarde nos tornamos parecidos com aquilo que escolhemos caminhar ao lado. Provérbios 13:20 não é apenas um conselho social, é uma lei espiritual da convivência humana. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio. Que Deus nos dê discernimento para escolher bem, ouvir bem, para permanecer bem acompanhados espiritualmente. E mais do que isso, que nós mesmos nos tornemos pessoas cuja presença fortalece, acolhe, inspira, aproxima os outros da verdade e da paz, porque o mundo já possui gente demais espalhando caos. Talvez Deus queira usar você para espalhar sabedoria.
Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.